Olá, meninos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre a escala. Primeiro, a gente vai rever um pouquinho o que é a escala, a diferença entre a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica, ela é representada da forma 1 está para 500.000. Ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 500.000 na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500.000 vezes. A escala gráfica, ela é representada através de intervalos. Por exemplo, aqui, do 0 ao 5, está representando 1 centímetro no mapa e equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou então, de 0 a 10, está representando 2 centímetros no mapa, que equivale a 10 metros na realidade. Então, a escala é a relação ou a razão entre o tamanho real e sua representação de alguma coisa. Por exemplo, o mapa do Brasil representa o tamanho do país. As miniaturas de carro e bonecas também envolvem o conceito de escala, pois ela os representa. Aqui no primeiro exercício, observe a miniatura de um carro e a escala em que foi construída. A escala que foi construída está aqui, ó, nesse círculo, 1 para 64. As dimensões reais desse modelo do carro são 4 metros e 3 centímetros de comprimento e 1 metro e 54 centímetros de largura e 1,5 metro de altura. Usando a calculadora, determine em metros a dimensão aproximada dessas miniaturas. Aí, por que eu estou permitindo o uso da calculadora? Porque é um número bem grande para a gente fazer, mas dá para a gente fazer normalmente. Então, para eu achar as medidas do comprimento dessa miniatura, eu tenho que colocar 1 para 64, assim como x está para 4,03. Ou seja, eu quero as dimensões aproximadas da miniatura para o real desse objeto. Dos dois lados, ó, 1 para 1 centímetro do desenho está para 64 metros do desenho. Aí nós vamos multiplicar cruzado, que vai ficar 64x é igual a 4,03. 64 dividido por 4,03 dividido por 64 dá 0,63. Ao lado, aqui nesse rascunho, eu coloquei essa divisão para vocês verem como é que ela é feita. Primeira coisa, a gente tem que igualar as casas decimais para tirar a vírgula. Então, eu tiro a vírgula aqui, olha, do 4 e acrescento 2 zeros aqui no 64. Aí tiro a vírgula. Aí nós vamos ter para dividir 40.300 por 6.400. Aí nós seguimos com a divisão. Os números que estão aqui em cores diferentes são os zeros que eu acrescentei. E na hora de dar a resposta, eu vou dar apenas com 3 casas decimais. Como a quarta casa é um 9, que é maior do que 5, aí eu arredondo para mais.
Então, ficou 0,63. A largura, mesma coisa. 1 para 64 é o coeficiente ou a constante de proporcionalidade. Está para y, assim como y está para 1,54. Multiplicando cruzado, fica 64y igual a 1,54. O y passa dividindo, aliás, isolando o y. O 64 passa dividindo, o y é igual a 0,24. Essa conta aqui, da divisão, faz da mesma forma do que essa daqui do comprimento, tá, gente? É bom vocês fazerem manualmente para testar, para ver se vocês compreenderam direitinho. Aqui a mesma coisa, 1 está para 64, assim como z está para 1,50 ou 1,5, que esse zero não precisa aparecer. Multiplicando cruzado, ficou 64z, e 1 vezes 1,5 é 1,5 mesmo. Isolando o z, o 64 passa dividindo 1,5, portanto, z igual a 0,23 metros. No próximo, os piolhos parasitam o couro cabeludo, alimentam-se de sangue humano e sua picada causa forte coceira. Qual é o comprimento real desse piolho em milímetros? Aqui, olha, foi dada a nossa escala. 20 está para 1. Ou seja, agora a nossa imagem foi ampliada 20 vezes, tá? Então, nós temos, primeiro que transformar centímetro em milímetro. Então, 4 centímetros corresponde a 40 milímetros. Aí eu tenho que 20 está para 1, assim como 40 está para x. Multiplicando cruzado, o 20 passa dividindo 40 sobre 20. X é igual a 2 milímetros. Então, o comprimento real do piolho é 2 milímetros. Terceiro exercício. Caio está construindo uma maquete e fez uma réplica de 5 centímetros de comprimento para representar a casa de 15 metros de comprimento. Qual foi a escala utilizada por Caio na construção da maquete? Observe que aqui o nosso livro colocou que é 1 para 300. Como é que ele descobriu esse 1 para 300? Acompanhe comigo. A medida do desenho, 5 centímetros, está para a medida do comprimento, que são 15 metros. Para colocar na mesma unidade, a gente transformou aqui, olha, 15 metros em 1.500 centímetros. Aí simplifica por 5. Vai dar 1 para 300. Então, essa é a escala utilizada. Na letra B, considerando que a escala será mantida em todos os elementos da maquete, responda: quantos centímetros deve ter um edifício de 120 metros de altura? Então, primeira coisa, transformou 120 metros em centímetros.
Basta eu acrescentar aqui, olha, 2 zeros. Então, fica 12.000 centímetros. Então, a nossa escala é 1:300. Assim como o x está para 12.000. Agora, vamos ver como é que achou o 40 aqui, olha. Vou pegar e multiplicar aqui, olha. Cruzado ficou 300x igual a 1 vezes 12.000, 12.000. X é igual a 12.000 dividido por 300. Vamos cortar os 2 zeros, sobrou 120 dividido por 3, dá 40 centímetros. Agora, numa praça retangular de 60 centímetros por 40 centímetros, ocupa uma área de quantos metros quadrados na realidade? Então, vou usar a escala 1:300. 1:300 centímetros, né? Então, aqui fica 60 centímetros mesmo. Aí, multiplicamos cruzado, 1 vezes x dá x. 300 vezes 60 dá 18.000. A mesma coisa para achar o y. Então, 1 está para 300, assim como o 40 aqui, ó, está para y. Multiplicando cruzado dá 12.000. Agora, o que é que eu fiz? Transformei para metros, porque a pergunta foi uma área que ocupa quantos metros quadrados? Então, transformando, eu vou dividir por 100 esses números. Quando eu divido por 100, corta esses 2 zeros. Então, ficou 180 metros. Tá? E 12.000 centímetros, transformando em metro, também vamos cortar esses 2 zeros aqui, dá 120 metros. Então, a área vai ficar 180 vezes 120, que dá 21.600. A praça ocupa uma área de 21.600 metros quadrados na realidade. Próximo. O exercício 4. Observe a planta. Aqui a gente tem a planta baixa de uma casa, um apartamento. É casa, né? Numa escala de 1:200. Então, 1 centímetro corresponde a 200 centímetros. Com o auxílio de uma régua, determine em metros as dimensões reais do quarto 1. Então, o quarto 1 está aqui. Você vai usar a régua, fazer a medida do comprimento, que vai dar. Aí vocês olham quanto que dá. E aqui, quanto que dá a largura. Então, vai dar 4 metros e 2,2 metros. Aí pede, qual que é a área total da área de serviço? A área real. Então, 1 está para 200, assim como 1,9 está para x. Aí o 1,9, gente, está aqui, olha, é a área do serviço. Então, essa medida deu 1,9 e essa deu 1. Então, nós achamos aqui o comprimento. Do lado de cá, a largura. 1 está para 200, assim como 1 está para y. Multiplicando cruzado, vai dar 200 centímetros, que é igual a 2 metros.
Agora, para achar a área de serviço, eu faço comprimento vezes largura, então é 3,8 vezes 2, dá 7,6 metros quadrados. A mesma coisa, o mesmo passo a passo, a gente vai fazer da cozinha e do quarto 2 com o banheiro da suíte. Então, vamos lá. Da cozinha, nós temos 2,8 metros, está para X, assim como 1 está para 200. Multiplicando cruzado, X é igual a 560 centímetros, dividindo por 100 para transformar em metro, dá 5,6 metros. 1 para 200, assim como 1 está para X. Então, aqui a medida do comprimento é 1, igualzinho lá da área de serviço. E aqui, olha, deu 2,8. Aí, gente, para a gente achar a área da cozinha, eu faço 5,6 vezes 2, dá 11,2 metros quadrados. Agora aqui, a área do quarto 2, com o banheiro da suíte. Aqui está o quarto 2. Então, nós vamos medir esse comprimento com essa largura, para achar toda essa área. Então, nós fizemos 1 está para 200, assim como 2,7 está para X. Agora, então, essa medida maior é 2,7 e essa menor é 1,5. Multiplicando cruzado, vai dar 300 centímetros, que é 3 metros. Fazendo a multiplicação dessas duas medidas, dá 16,2 metros quadrados. O exercício 5. No mapa estão indicadas as capitais de alguns estados. Usando a régua, determine em quilômetro a distância real em linha reta entre Belo Horizonte e Boa Vista. Então, com a régua vai medir a distância aqui, ó, de Belo Horizonte até Boa Vista, tá? A distância no mapa foi 4 centímetros. Então, vai ficar 4, mas falou aqui, olha, que 1 centímetro no mapa corresponde a 780 quilômetros. Então, para saber 4 centímetros, basta eu multiplicar 780 vezes 4. Vai dar 3.120 quilômetros. Com a régua, vamos medir a distância de Belo Horizonte a Porto Alegre. Aí, a distância de Belo Horizonte a Porto Alegre é 1,7 no mapa. Aí, da mesma forma, faz 1,7 vezes 780, que dá 1.326 quilômetros. Agora, vai pegar a régua e medir aqui, ó, de Belo Horizonte a Natal. Deu 2,4 centímetros, vezes 780, 1.872 quilômetros. Agora, pediu para a gente ver os exercícios, fazer a correção do exercício de fixação que foi passado no caderno no dia 10/6, tá? Então, está aqui, ó, o primeiro exercício. Sabendo que a densidade demográfica do estado do Amazonas é 2,5
6.063 habitantes por quilômetros quadrados e que sua extensão territorial é 1.559.146 quilômetros quadrados e 876 milímetros ao quadrado. Calcule a população desse estado estimada pelo IBGE em 2017. Ora, então, o que é a densidade demográfica? É a razão entre habitantes por área. Se você esquecer essa fórmula, volte aqui, ó, e olhe o que falou a unidade de densidade demográfica, é habitante por quilômetro quadrado. Quilômetro quadrado é a unidade de medida de área, certo? Aí, para nós fazermos, para acharmos quanto que é a população, então é o número de habitantes. Eu substituo aqui, olha. Densidade demográfica é 2,6063, igual a X, é o número de habitantes, e 1.559.146 quilômetros quadrados e 876 milímetros quadrados. Não, desculpa, né? Falei milímetros, não, é metros quadrados, tá? Aí, multiplicando cruzado, fica X igual. Esse número dos 2,663 vezes 1.559.146,876 dá aproximadamente 4.063.605 habitantes. Eu arredondei para número inteiro, né? Porque habitante é pessoa. A gente não pode ter a metade de uma pessoa. Que diferença podemos apontar com relação aos dados apresentados entre o estado de São Paulo, que foi feito na questão 1 do nosso livro, e do Amazonas? Ora, aqui vocês estão vendo que a área de São Paulo, do Amazonas, é bem maior do que a de São Paulo. E a densidade demográfica, é lógico, se a área é maior e tem menos população, vai dar maior. Então, está pedindo para indicar, né, quais são as diferenças, apontar. A grande diferença está entre a extensão territorial e a população de cada estado. O segundo exercício, divida o número 600 em partes diretamente proporcionais aos números 12, 4, 2, 6. Dados. Então, quando fala que é diretamente proporcional, eu estou dividindo em 4 partes, que eu chamei de X, Y, Z e T. São diretamente proporcionais a 12, o X, o Y está para 4, o Z está para 2, assim como T está para 6. E a soma de X mais Y mais Z mais T é 600. Então, nós vamos calcular primeiro o valor de X. Para isso, para eu aplicar aqui, olha, essa soma igual a 600, para a gente ficar somente com uma incógnita, eu vou somar todos os antecedentes, que são os números de cima da minha razão, com todos os consequentes, que são os números de baixo.
Então, vai ficar x mais y mais z mais t está para 12 mais 4 mais 2 mais 6, assim como x está para 12. Somando x mais y mais z mais t, vou colocar aqui o valor dele, que é 600. E vou somar, ó, 12 mais 4, 16, mais 2, 18 mais 6, 24. Então, 600 está para 24, assim como 12 está para, x está para 12. Multiplicando cruzado, 24 vezes x, 24, vamos simplificar aqui primeiro. Estou simplificando por 12. 24 dividido por 12 dá 2. 600. 24 e 12 dividido por 12 dá 1. Então, eu posso multiplicar, gente, ó, simplificar, somente na proporção. Os dois de baixo com os dois de baixo, os dois de cima, tá? Ou um embaixo, em cima de cada membro. Então, ficou 2x é igual a 600. 600 dividido por 2, x igual a 300. Então, para calcular o y, eu já peguei aqui, olha. E 600 sobre 24 é o nosso coeficiente de proporcionalidade ou constante de proporcionalidade. Aí, no segundo membro, eu coloquei y está para 4. Multiplicando o cruzado, 24y igual a 600 vezes 4, y é igual a 2.400, dividido por 24, y é igual a 100. Calculando o valor de z. Pegamos 24, 600 está para 24, que é o coeficiente de proporcionalidade, assim como z está para 2. Simplificando, aqui eu não simplifiquei não, já fiz a multiplicação direta. 24z está para 12 de 1.200. O 24 passa dividindo 1.200, z igual a 50. E por último, calculando o t. 600 está para 24, assim como t está para 6. Multiplicando o cruzado, 24t é igual a 3.600. T igual a 3.600 dividido por 24. X é igual a 150. Agora, se a gente somar essas 4 partes, olha, 300 mais 100, 400, mais 50, 450, mais 150 tem que dar o 600. Você somou e deu 600, então seu exercício está correto. Agora, vamos pegar os 600 e dividir em partes inversamente proporcionais aos números 6, 2 e 3. Então, observe que são inversamente proporcional. Então, x vai estar para o inverso de 6, que é 1/6. Assim como y está para o inverso de 2, que é 1/2. E z está para o inverso de 3, que é 1/3. E a soma de x, y mais z dá 600. Então, da mesma forma do que o exercício anterior,
Nós vamos somar os números de baixo, de cima, e somar os de baixo. Escolher para igualar uma dessas três razões. Então, para nós calcularmos o valor de x, eu faço x mais y mais z está para 1/6, mais 1/2, mais 1/3, assim como x está para 1/6. O numerador dá 600, mas o denominador é uma soma de fração. Então, aqui vou fazer um rascunho. Bom, para somar essas frações, tirar o mínimo múltiplo comum entre 6, 2 e 3, que é o próprio 6. Aí eu divido o denominador com o denominador. 6 dividido por 6 dá 1 e multiplica pelo numerador. 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. Somando o numerador, vai ficar 3 mais 1, 4, mais 2, 6, sobre 6, que é igual a 1. Então, gente, quando a gente volta para cá, e nós vamos fazer a substituição, o antecedente é 600. E o consequente aqui deu 1. Então, fica 600, está para 1. Ou, se preferirem, os de cima, a soma dá 600, e os de baixo, a soma dá 1 inteiro. Assim como x está para 1/6. Agora, a gente vai multiplicar cruzado. 1 vezes x dá x mesmo. 600 vezes 1/6 dá 600 sobre 6. Lembra? O que nós temos que fazer a multiplicação? Os de cima, os que estão na mesma linha. Então, 600 vezes 1 dá 600. E 1 vezes 6 dá 6. Dividindo, x igual a 100. Agora, nós vamos calcular quem? O y. Tá vendo? Olha, copiamos igualzinho o primeiro membro e igualamos a y está para 1/2, que é a nossa segunda razão. Da mesma forma, olha, esse primeiro membro vai dar 600 sobre 1. Está para y, assim como y está para 1/2. Multiplicando o cruzado, fica y é igual a 600 dividido por 2, y é 300. E por último, vamos calcular z. Pegamos o primeiro membro, igualzinho aos anteriores, só que o segundo membro, z está para 1/3. Aí, o que a gente faz? Aqui está 600 e está para 1, assim como z está para 1/3. Z igual a 600 dividido por 3, z igual a 200. Da mesma forma, se você somar 100 mais 300, 400 mais 200, dá os 600 lá do início. Então, está correto a segunda parte. Essa soma que eu faço, gente, é para a gente tirar a prova real. Tá bem? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus.